Ô, Léo, tinha uma pergunta que esses dias a gente reagiu a um vídeo do Sacani, não foi? Aquele da Lua? A gente reagiu a um vídeo do Sacani. E aí eu falei, cara, eu queria... Quando o Léo estiver aqui, eu vou perguntar isso pra ele. Porque é o seguinte, você é engenheiro, mecânico e tal. Engenheiro de materiais, hein? Oi? Engenheiro de materiais. Mas Isso, tudo bem, mas... eu considero mecânico também. Eu adoro mecânica. E aí o que acontece? Ficou aquela discussão... A gente reagiu a um vídeo em que mandaram pra ele, tipo, uma pergunta do tipo assim, que tava duvidando que o homem foi à Lua por causa de uma filmagem que tinha da cápsula voltando. Acho que foi o Gorgonoide. O Gorgonoide até que mandou essa pergunta. mandou essa pergunta. O Gorgonoide não acredita que o homem foi à Não, Lua? ele não acredita. E aí o que acontecia? Vocês acreditam? Acredito. Não, calma. Tá ligado? Eu acredito. Mas, aí, Você mas não tipo acredita? assim... Mano, é meio estranho aqueles vídeos. Não tá O puro. vídeo, o problema do vídeo, Léo, Aquele é vídeo que não tá parecia puro. muito Chapolin Colorado, tá ligado? Pô, era muito... É isso que fode, mano. Tipo Mas assim, esse vídeo aí que vocês Não, viram, mas é eu- um vídeo oficial? É um vídeo Não, da... vídeo oficial. É. Tipo assim, o vídeo mostra a nave subindo, mas parecia muito o Chapolin Colorado com os meteoritos, não? Como é que O ele chama? aerolito. Com os aerolitos. Aerolito. Mas até aí, Léo, eu ainda falo... O Sacani explica Sim. de um jeito que você fala, cara, não tem como não ser aquilo, porque Sim. faz sentido. Eu já tinha recebido uma vez aqui um professor que explicou que lá tem menos gravidade, ou seja, é mais fácil sair de lá do que a gente Ah, você tá sair falando do daqui. vídeo saindo da Lua. O vídeo saindo Isso. da Lua. Ah, tá, o tá. vídeo saindo da Lua. Sim, a O velocidade de escape da Lua é absurdamente menor do que da Terra. Então, aí o Sérgio explica como foi filmado Sim. e tal. Ele explica as tentativas que deram erradas e beleza. Sim. Em determinado ponto eu falei assim, cara, isso pra mim não é motivo pra dúvida. Pra mim tá a pampa isso aí. Eu abraço fácil essa parte. O complicado pra mim é o seguinte, mostra o jeepzinho dos caras e eu falo, como é que essa porra desse jeep tá funcionando se não tem oxigênio na Lua? Então, mas por que que o... E aí é onde eu quero que E a você... sombra, aquela velha sombra da bandeira também pegou a gente lá, lembra? Tem uma foto que tem uma sombra e eles debatem muito isso. E não era pra ter sombra a Na bandeira? Lua não tem sombra. Por que não? Não é que ela tem sombra, Se é que ela tem luz, tava Ela se mexendo. mexe. Não, ela se mexe ou é a sombra? Não, que ela eles se brigam? mexe. E aí falou que ela não deveria se mexer. Ah, tá, foi. Porque na Lua não venta. Foi Sim, isso. isso não tem Entendeu? atmosfera. É quase nenhuma. Mas é que tá. Eu não entendi a relação que você falou assim. Como é que ele tá funcionando sem ar? Mas, Porque o veículo, pra funcionar, ele precisa de oxigênio. Não, por quê? Como é um veículo não, Léo? elétrico. O que tem a ver a eletricidade com Então, mas oxigênio? aí foi isso que eu ainda questionei. Eu falei, mano, mas já tinha veículo elétrico naquela época? Mas a Power Westinghouse é do século XIX nos Estados Unidos. Século XIX os caras já tinham energia elétrica. Você acha que em Mas 1969 não pra tinha? virar o carro, Léo? Sim, o carro elétrico, já tem mais de 100 anos. Carro elétrico. Com Então, bateria essa eu e não tal. sabia. Sim, já tem mais de 100 anos. Não foi um dos brasileiros que... Mas vocês acharam... Porque você achou... agora eu entendi. Você achou que era um veículo a combustão. Isso. Nem pode. Então, Né? porque Não tem isso como, que me mas- pegou. Não Isso tem que como. me pegou, que eu ainda Não, falei, gente, mano... Motor elétrico é uma coisa absurdamente antigo. Absurdamente. Tem mais de 100 anos. Motor elétrico é absurdamente... Como eu falei, a Porque eu Power... ainda questionei assim, eu falei, caralho, mas como ele vai funcionar se hoje as baterias são grandes? Que tamanho elas teriam há Meu, você já 40? tinha, você já 40 tinha já energia tem elétrica. 40 já? Mas é que tá, a bateria elétrica, Ah. de lá 100 anos pra cá, ainda mais essas baterias, que por exemplo, a base de chumbo que você precisa pra ter... Por que você usa pra motor de arranque a bateria de chumbo e não a de lítio? Certo. Porque o chumbo dá essa característica de você conseguir essa alta corrente pra Aham. partida. Então, a tecnologia de bateria é praticamente a mesma do Galvani lá, entendeu? Então não mudou muito. A bateria, a tecnologia é a mesma. Então você tinha baterias, eram pesadas, como são hoje, tiveram que levar pra lá. Então o motor, como eu falei, se você pegar imagens do século XIX, década de 1890, época que tinha escravidão no Brasil, 1800, até 1888, tinha escravidão no Brasil. Então você já tinha a Power Westinghouse nos Estados Unidos fornecendo energia elétrica pras pessoas. Tô falando do século XIX, a gente tá no XXI. E já tinha veículo Sim, elétrico? Já motor conseguia fazer um elétrico, ó. veículo? É, porque a briga Não. foi essa, O né? motor elétrico em si é uma coisa. Então- O motor elétrico num veículo... Sim, sem problema nenhum. Caraca, e foi isso que me pegou, velho. Não, isso aí é tranquilo. É um Que motor eu elétrico. olhei e falei, mano, essa aqui o Léo tem que me explicar, velho. Como é que a porra do carro... Você sabe por quê que tem... Você tem muita preocupação disso. Essa sua preocupação ela é válida em vários lugares da ciência. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, em submarino nuclear. Já ouviram falar em avião nuclear? Não. Então, por que é sempre submarino? Por que não é um avião? Por que não é um trator nuclear? Por que é sempre submarino? Por quê?
Porque debaixo d'água não tem onde você pegar ar pra queimar o combustível. Então você não pode usar um motor a combustão no submarino. Você vai tirar oxigênio da onde pra queimar o combustível? Então por isso que pra submarino, que você quer que fique... Pô, o pior é que é tão óbvio, né? óbvio. Agora que você falou... É absolutamente óbvio. Agora que você falou, pareceu tão tipo... É absolutamente óbvio. Pareceu, tipo, Você sabia quer que esse copo é transparente? Você quer Se que o ligou que esse copo é submarino... transparente. Você quer que ele fique 2 meses debaixo d'água? Como que ele vai Pode tirar... crer, né, Vai mano? tirar oxigênio de onde? Pra ele poder queimar o combustível. Sim, Então sim, você sim. faz ele nuclear, por exemplo. Caralho, que doideira, mano. Não, é porque as tretas que tem em cima disso esse vídeo foi montagem. Mas, gente... Eles precisavam desse Foi o vídeo na época pra Kubrick. mostrar força. Foi o Kubrick Cê que sabe. fez. Hollywood. Em 1969, o mundo acompanhou o lançamento do foguete Apollo. Exatamente, E mano. foi, se eu não me engano, foi uma operação de 100 horas até ir e voltar. As pessoas estavam todo mundo lá olhando, né? O foguete saiu, sumiu durante 100 horas e depois apareceu. Ficou aonde essas 100 horas, esse foguete? Entendeu? Ele parou no Graal, foi coisa, entendeu? Quando eu tenho esse tipo de discussão com a galera que é tão leiga quanto eu... Perdão, gente, tô... Quando eu tenho esse tipo de discussão com a galera que é tão leiga quanto eu sempre digo o seguinte: sabe por que eu boto fé? Não é porque eu não tenho condições de explicar de um jeito fácil. Eu não tenho sabedoria pra isso. Mas a minha questão é sempre assim, cara, os inimigos estavam de olho. Sim, todo mundo. E os inimigos jamais deixariam isso passar, velho. Não, e aquele monte de... Eu pensei nisso também, porque Os inimigos, se eles irmão. soubessem que fosse mentira... Você acha que a Rússia não ia falar? É. O problema Exatamente. não são os amigos, o problema são os inimigos. E os sacos de pedra que eles trouxeram? O pessoal da geologia vai querer morrer de falar pedra, né? De rocha. Os sacos de rochas que eles trouxeram, que distribuíram para vários países analisarem. Rochas que não têm condição de se formar aqui, porque aqui você tem umidade, você tem atmosfera, então não existe. Você não tem condição aqui nem análoga da Lua. Então, de onde os caras trouxeram esses sacos cheios de rochas? Entendeu? Que todo mundo analisou. É porque, é legal você tentar ir contra. Mas aí quando a pessoa vê com tanto fato, você fala, Não, deixa gente, quieto, mas- os caras foram mesmo. E outra coisa, não foram a o primeiro projeto, né, o Apollo que chegou na Lua, que foi o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e o terceiro, eu sempre esqueço o nome. Depois foram outros, foram 12 pessoas no total que foram até a Lua. Então, não foram só esses 3 caras, não. Foram 12 caras O pra Lua. meu entendimento também é o seguinte: não continuaram porque não chegaram lá e viram que não tinha porra nenhuma. Não, A mais ponto ou de menos. valer Eu a acho que pena. também é Não, caro, digo assim. eu acho que foi porque é muito muito caro, caro. assim. É muito Não, é que caro. o target mesmo mesmo é para um Marte. país, ainda. Sim. E chegou uma hora que, tipo assim, irmão, já provamos que nós somos foda. Caro e perigoso. Então. Os primeiros astronautas, como eu falei, o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong, eles se despediram das famílias deles. Assinaram até o negócio lá que não sabe se vai voltar. Eles não né? acreditavam muito que ia voltar, não. Aham. Entendeu? Eles não achavam muito. Porque qualquer... Eles foram como quem hoje iria pra Marte. Hoje pra Marte seria uma missão só de ida. Eu acho que é mais seguro ir pra Marte hoje do que ir pra que Lua pra Lua naquela Pra época. Lua naquela Ah, época. sem dúvida. Claro que Marte tem as suas dificuldades, porque sair depois de Marte vai ser mais difícil do que sair da Lua. Muito mais longe. Né? Porque a velocidade de escape é maior, né? Mesmo sendo menor que da Terra, é bem maior que da Lua. Entendeu? Mas o target é Marte. A gente vai na Lua, a gente conhece a Lua. Uma vez eu entrevistei um professor de física, eu tô até tentando achar ele aqui no Insta, porque é mancado, esqueci o nome dele, mas eu sou péssimo pra nomes. Ele explicou aqui de uma maneira tão, sei lá, genial, acho que é a palavra certa, tá ligado? Porque assim, eu sempre entendi o seguinte, ó, a Terra tá aqui, a Lua tá aqui. Eu estou vendo a Lua. Sim. É só pegar... Pega a pegar avenida essa aqui, reta. ó. Não. Se eu pegar essa Não é reta... assim. Mano, ele explicou tipo com uns amendoins, assim, como que não, Quer não ver daria... uma coisa que tem pra caramba nos desenhos, vocês que gostam de quadrinhos, e é difícil pra caramba de fazer? É normal, sei lá, o Superman pega uma bomba atômica, né? E ele pega e joga no sol. É. Jogar uma coisa no sol é absurdamente difícil. É absurdamente difícil. Porque você tenta jogar, é como se você... Imagina que você quer acertar uma cesta de basquete, só que você tá em cima do seu skate, o skate andando. Você não vai conseguir, vai ser difícil pra caramba. Vai ser difícil pra caramba. A Terra tá assim, a Terra ela tá andando, então se você mirar no Sol, você não acerta. Ela vai pegar lá longe. Então jogar algo no Sol é difícil para um caramba. Então o pessoal não tem noção. Ele explica isso. Ele explica isso. Que ele fala assim, negão, eu não posso ir reto, porque quando eu sair daqui, a Lua já não tá mais lá. Em relação a onde eu tô. Ou seja, é como se eu tivesse que calcular aqui, e ainda assim ele tem que pegar
Ele explicou como se fosse um estilingue, sei lá. Mas é um momento em que você vai fazer menos força. Você pra sempre fazer vai isso. lançar. Por que tem o Cabo Canaveral? Por que a gente tem Alcântara aqui? Por que as estações, as bases de lançamento são sempre próximas ao Equador? Porque a velocidade do planeta no Equador é a máxima. Então eu uso. Isso é o estilingue, né? Essa velocidade da Terra que eu tô usando pra jogar o foguete. Então eu aproveito isso também. Como que é pra você... Puta, cara, você estudou pra caralho. E tipo assim, você não estudou uma coisa que é baseada em eu acho. Você estudou uma coisa que é baseada em matemática. Tá ali, os Senão números não não me tem... pagam, né? Entendeu? Então o que eu quero entender, como que é pra você olhar um mundo que acredita que o homem não foi pra Lua, que acredita pior, que a Terra é plana, que pra mim é muito pior, entendeu? Que a Terra é plana, certo? Como que você enxerga isso? Porque eu, sinceramente, boto a culpa nos cientistas. Porque eu acho que você... Tudo bem, cara, tu estudou pra caralho, entendeu? Mas você tem que descer do seu pedestal daquele monte de livro que você fez de barreira na sua frente e vir aqui com os mortais, ligado? Foi o que Carl Sagan fez. Carl Sagan fez isso. Mas aí que tá. Eu fui uma vez no evento, no Risorama. Você já chegou aí? Eu fui no Risorama, aí fui convidado. E um monte de influenciadores, odeio essa palavra, mas tudo bem. E aí eu conheci uma moça lá que ganhou o Masterchef. Eu nunca nem tinha assistido o Masterchef. Gosto de comer, não de cozinhar. E aí comecei a conversar com ela e tal. E aí, em certo momento, tinha algumas pessoas, a gente conversando. E um certo... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Paparoto. Como é que é? É uma que foi uma vencedora. Daisy Paparoto. Um negócio assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou procurar, continua falando aí. É um negócio assim. Daisy Paparoto. Um negócio assim. E aí ela falou que ela acreditava que a Terra era plana. E o pessoal começou a dar uma zoada nela. E eu meio que defendi ela. Falei, gente, eu que sou engenheiro, tenho que saber que a Terra é redonda. Ela não. Porque eu não sei, por exemplo, não sei fazer um risoto igual ela sabe fazer. Ela sabe fazer um risoto que ninguém aqui faz. Cada um na sua especialidade. Não é todo mundo que tem que saber tudo sobre tudo. Eu não sei um monte de coisa que médicos sabem. Ele se especializou naquilo. Daisy Paparoto, isso mesmo. Você lembrou perfeito. Daisy Paparoto. Aí eu conheci essa moça aí, ela acreditava que a Terra é plana. Aí eu falei, mas ela não tem que saber que a Terra é redonda. Eu tenho que saber. Só que, como eu falei, ela sabe fazer um risoto e eu não sei. Ela sabe fazer uma lasanha 8 queijos e eu não sei. Então, cada um na sua. O problema é o seguinte, hoje, eu brinco, falo, se você chegar... E o brasileiro é muito assim, eu acho que isso é um fenômeno mundial, mas o brasileiro particularmente é assim. Se você chegar ali na rua, tiver um mendigo, e você chegar pra ele e falar assim, amigo, o que você acha das mais recentes descobertas da mecânica quântica? Ele vai falar, olha, ele vai dar alguma opinião. Ele nem sabe do que você tá falando. Você entendeu? Então a pessoa... Hoje ele não consegue dizer, né? Cara, eu não sei. Não sei. Eu lembro, cara, tinha um bar perto da universidade, o bar do Ceará, inclusive, um abraço pro Ceará, pro Rogério lá. Eu sempre parava lá pra tomar café, antes de dar aula. Eu lembro do dia que morreu o Boechat, que caiu o helicóptero e tal. Sim. Aí eu cheguei lá no bar, aquele bar sempre Dia teve. triste, por sinal. Puta Dia triste. Sim. É. Aí eu cheguei naquele bar, rapaz, eu nunca cheguei num lugar com tanto especialista em helicóptero igual naquele bar. Só tinha todo mundo era especialista em helicóptero. Todo mundo manjava. Todo mundo sabia por que caiu, por que não caiu, o que Trouxeram aconteceu. até o Ulisses pra conversa. Não, é inacreditável. Trouxeram o Ulisses Guimarães pra conversa. Inacreditável. Então todo mundo... Então assim, cada um na sua, né? O Gorgonoide, ele é formado em quê? Não sei, ele não tem que saber que a Terra... é redonda. Eu tenho que saber. Agora, o fato das pessoas não saberem muda o quê nas equações que eu uso e funcionam? Nada. Entendeu? A pessoa vai lá, me contrata, eu faço trabalho pra ele e tá funcionando. Uma vez eu vi um cara falar que o problema tá no cara que não sabe, mas ele tem muita audiência. Isso é um problema. E aí? Então, eu falo isso, que você tem que tomar cuidado com esses que fingem saber. Eu falo muito isso sobre o cristianismo. Eu lembro de uma época, você deve lembrar, que você tá um bom tempo na internet, que teve um crescimento de ateus na internet. Sim. Putz, como ateu é chato, E cara. sumiu de uma hora pra outra, Graças né? a Deus. Essa foi a loucura. Sumiram. Sumiram. Você tem mais gente que acredita no diabo do que ateu, velho. Então, exatamente. Não, eu não tenho nem nada contra ateu, mas o ateu que quer ficar provando que é Deus chato, não existe. Pô, como esse cara é chato pra caramba. E aí você viu um monte de cristão
reclamando e tal. E eu falo pro cristão, você não tem que se preocupar com o ateu. O ateu não é problema pra você. Sabe o que é problema pra você? O falso cristão. Esse é um problema pro cristianismo. O falso cristão é que ferra o cristianismo. O cara que diz que é cristão... E afasta a gente. E afasta... Aí o cara que olha e fala assim, olha aí como que é o cristão. O cristão que trai a mulher e tal. Se você é um cristão de verdade, você não trai a sua mulher. Então o cara não é, ele tá falando o que é, o cristão do IBGE, né? O cara chega lá pra fazer a pesquisa e fala, eu sou cristão, sou católico. Nas antigas era o católico. Hoje é o cristão por causa do crescimento das igrejas evangélicas. Mas nas antigas todo mundo era... Ou você era católico ou era macumbeiro. E às vezes eram os dois. E às vezes... Não, é isso que eu Às achei vezes eram os inacreditável. dois. O brasileiro tem essa capacidade que você não vê em outros lugares do mundo. O cara é, por exemplo, cristão, o cara é católico e macumbeiro. Você fala, não tem condição. Não, eu cresci nessa. Eu cresci indo no sábado no candomblé, à noite, e no domingo na primeira comunhão na missa. Eu cresci assim, tocando, do lado do Zogan. Entendeu? E no não outro faz dia nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Esse negócio de responder é verdade, porque uma vez eu vi uma entrevista e aí o cara era um menino só com um fonezinho de ouvido, parando pessoas na rua e parava sempre pessoas mais velhas. Ele chegava e falava, o que você acha que esses jovens estão usando agora sobre o streamer? Eles agora estão toda hora... Eles estão toda hora streamando. Eu já vi isso. Aí o pessoal, essa droga... Ninguém perguntou o que era streamer. Ninguém perguntou o que era streamer, mano. Mas todo mundo... O pessoal já achou que era tipo um crack, uma cocaína, sei lá.